Fala, Cristiano. Esperando o pessoal chegar aí. Vera, seja bem-vinda, Vera. Maraísa Venâncio. O povo da educação tá chegando aí. Pode ir chegando aí, esperando o pessoal chegar, né? Cristiano solicitando ali, eu aceito ele aqui. Deliane, boa noite, Deliane, tudo bem? Você solicitando aí, Cristiano, te aceito aqui, tá? Hoje o Cristiano vai estar conosco aqui, a gente trazendo um tema importantíssimo, né? Que é a aplicação da PNL, a Programação Neurolinguística, na educação e nos dias atuais, né? Na vida de qualquer pessoa. A PNL é totalmente aplicável na vida de qualquer pessoa. Vamos lá, Cristiano. Solicita aí. Boa noite, Eliane. Vou esperar aqui, ver se ele aparece. Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo, me ouvindo bem? Vocês vão me dando um retorno aí, por gentileza? Pra gente dar uma olhada na conexão aqui. Tô achando que a minha conexão tá um pouco lenta. Vocês estão me vendo bem? Estão me ouvindo? A Laisa entrou, a Cássia. Eu acho que a minha conexão aqui tá um pouco lenta, hein? Vamos esperar o Cristiano aqui. Achou o botãozinho aí não, Cristiano? Tá ouvindo bem? Obrigado. Valeu, Cássia. Maria Inácia. Muito bem, vamos chegando. Só tô esperando o Cristiano solicitar ali que eu vou aceitar ele aqui pra gente começar a nossa conversa, tá? Trabalhar um pouquinho a nossa paciência aí, tá, pessoal? Só aguardar ele solicitar aqui. Cristiano, qualquer coisa você me manda aí um alô nos comentários para eu ficar atento sobre o que está acontecendo aí, tá? Olá, Rodrigo, todos como solicito. Deve ter aparecido aí, né? Alguma coisa, ó, solicitar a participação ao vivo. Você clica aí, Cristiano, e a gente começa. Só clicar que aí eu te aceito aqui, tá? Aí, vou te aceitar, beleza. Hoje eu tenho um companheiro aqui, né? Ó, o João Daniel. Tá comigo o João aqui. Aí, Cristiano. Opa! Beleza, cara? Eu não tô me vendo aqui. Não tá se vendo? É. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Tá. Você tá me vendo? Eu tô te vendo. Ah, tá. Deixa eu ver como é que eu... Tô pelejando aqui com a tecnologia. Eu tô te vendo aqui. O pessoal tá vendo o Cristiano também? Tá ouvindo o Cristiano? Vai dando uma confirmação tinindo pra gente aí, beleza? A Anelise aí, ó. Anelise, o filhão, né? Legal. Você tá me ouvindo, Cristiano? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, e você? Também tô ouvindo. Agora eu não tô te vendo. Eu também não tô me vendo. Como é que eu faço pra me ver aqui? Aí, eu tô te vendo agora. E aí, Mauri? Beleza, rapaz? Sumiu. Ah, tá. Eu tô mexendo aqui. Isso. A Mauri chegou aí também. A Mauri chegou aí, ó. Serve? O que vai falar hoje? Serve? Serve. Beleza. Conseguiu se ver aí ou não? Cara, eu não tô conseguindo a imagem aparecer aqui pra mim. Entendi. Ó, mas eu tô te vendo, tá? Tá com o cabelo penteadinho, tá bonito. Tá bonito? Então tá bonito. bom. Entra aqui pelo
se eu entro aqui pelo PC, pelo notebook, quer dizer, porque aí eu... Beleza, cara. O Mauri tá rindo aí, ó. O Mauri não é fácil, não. Você tá bem, Cristiano? Tô bem, e você, meu amigo? Como é que você Graças está? a Deus. Graças a Deus, tudo bem. Ah, Prazer, uma legal. honra para mim poder dividir esse momento com você, tá? Olha, eu que agradeço e agradeço a oportunidade da gente estar junto, a gente estar conversando. Agradeço também aí a oportunidade de estar aprendendo a fazer a live. Isso é muito bom. Para mim também é novidade. E deixa eu ver se eu consigo chegar até você, cara. Eu entrei aqui pelo meu Instagram, né? Assim, Tá. pelo meu PC, só para Uhum. eu ter uma noção, como eu sou bem visual, cara, eu gostaria de estar nos vendo também. Você não está Rodrigo, me vendo? oi? Você não está me vendo? Não, eu estou te vendo, não estou me vendo, Uhum. não estou me vendo, e gostaria de ver. Vamos ver Entendi. como eu faço aqui. Vai lá. Segura aí só um pouquinho, pessoal. Daqui a pouco a gente começa a esquentar aí o assunto. Só para Oi? eu me habituar aqui ao sistema Isso e a gente, aí. e a gente já vai para o nosso bate-papo. Mas, Rodrigo, Oi. continuando aqui, só para a gente não deixar Tá. aí parado, né, o assunto, né? Uhum. Hoje a gente vai falar sobre PNL na educação, não é isso? Isso aí. A gente tinha combinado aí na semana passada, Uhum. e eu até mandei um material porque eu já falo sobre esse assunto há um tempo, né? Aham. Fui até em algumas escolas, dar palestra e tudo mais. E quando você lançou, né, a proposta, né, agora que a gente está nesse período de lives, né, muitas lives aí acontecendo, Muito. né, a turma tá se adaptando e ao mesmo tempo está buscando meios, né, de estar mais em contato por Uhum. causa do isolamento social. Então, assim, eu mandei o material para você, e aí, a gente pode já começar a bater o papo, o que você achou? Pode. Acho da gente começar a falar aí dentro do que eu mostrei para você, a gente propôs. Então, vamos seguir aí. Só dar um alô aí pro Laureano, né? O Luciano, o Curi também, o personal trainer entrou aí. Vocês sejam bem-vindos, né? Ah, legal, legal. Ô, Cristiano, queria primeiro que você se apresentasse pro pessoal, né? Tem um pessoal que não te conhece. Sim, Queria que inicialmente você falasse aí para algumas pessoas o que é a PNL. Tem pessoas que não sabem o que é a PNL, né? Você tem algumas definições bem interessantes sobre o PNL, que são breves e bem consistentes, assim. Queria que você falasse claro. um pouco disso. Então, assim, né, me apresentando para todo mundo aí, eu estou vendo pessoas que eu não conheço, né, mas devem ser amigas suas, na turma da educação aí. E também tá aí, eu estou vendo aqui a Annelise, o Laureano, o Amauri, a turma toda. Boa noite para vocês, eu sou o Cristiano Moreira, eu sou trainer em programação neurolinguística, trabalho com desenvolvimento humano já há alguns anos, né, na verdade, muitos anos, e nos últimos 10 anos eu tenho me dedicado bastante à programação neurolinguística, ao autoconhecimento, a essas ferramentas do desenvolvimento humano. Né? Eu fiz minha primeira formação de coach lá em 2011 e me apaixonei pela programação neurolinguística até um pouco antes, quando eu já trabalhava dentro do meio católico, na evangelização, onde eu conheci o Rodrigo também, né, Rodrigo? Isso aí tem tempo, né? Nesse meio aí. Então, eu já trabalhava aí dentro desse meio, né, religioso, com as ferramentas da PNL, um pouco sem saber, né, o que era, porque a escola de evangelização que a gente trabalhava lá já usava essas ferramentas, muitos princípios, pessoas mais visuais, auditivas, sinestésicas. Por que eu estou contando isso? Estou contando porque o tipo de programação neurolinguística que era usado lá para a evangelização era um tipo de PNL mais voltado para a educação, que Legal. é onde deu origem a toda essa história que a gente está conversando hoje, porque a PNL, né, programação neurolinguística, ela trabalha principalmente com você programar a sua mente, né, aí vem o P, para que você tenha comportamentos adequados, ou seja, é uma educação comportamental
que passa pela educação emocional também, claro, né? Claro. A conexão entre a nossa mente e o nosso corpo são as emoções, e isso tudo se dá pela linguística, pela linguagem. Né? E o que a educação propõe? A educação justamente ela propõe realmente, né, trabalhar com o ser humano, com o indivíduo, através também da linguagem. Então, a programação neurolinguística, eu vejo que é uma ferramenta muito, muito bem-vinda no meio da educação. E é por isso que eu já trabalhei com ela várias vezes em várias palestras na parte da educação. E a minha origem com ela também foi aí, na parte da educação. Claro que no meio religioso, mas educação também. Uhum. Você, inclusive, lidou, não sei hoje, mas nessa época lá que você fala do meio religioso, você trabalhou com muitos adolescentes, muitos jovens, né? Que é a realidade de muitos professores hoje. Sim, sim. Inclusive, nós éramos um, né, deles. Aham. Ô, Rodrigo, deixa eu só te perguntar uma coisa, enquanto a gente está conversando aqui. Como é que eu vejo a sua live lá no seu Instagram? Ah, achei você aqui. Achou. É aí. Tá ao É vivo? aqui. Então, Isso. agora eu estou procurando você. Ah, agora já achei eu e já achei você aqui também. Ah, muito bem. Se encontrou. Encontrei, olha só. Aí, tá E aí, vendo? eu te encontrei também na programação neurolinguística, na PNL, né? Então, foi Aham. uma das ferramentas, né, que eu gostei muito e que até hoje eu trabalho com ela. Ela me ajuda bastante, sabe? Me ajuda como ser humano, como pessoa. A gente não é perfeito, mas a gente Aham. está tentando aí melhorar a cada dia e a PNL me ajuda bastante nisso. Beleza. Ótimo, ótimo. Ô, Cristiano, uma pergunta assim, né? Quero explorar bastante aí seus conhecimentos, suas habilidades aqui. Quais são os benefícios assim que a PNL ela traz, né? Por exemplo, aqui tem professores que estão nos ouvindo, Uhum. secretário de educação, né? Pessoas que estão ali diretamente nas escolas, no dia a dia, lidando com uma série de questões. É aluno, é pai de aluno, questão financeira, recursos materiais, recursos psíquicos, né, emocionais, ou a escassez deles, a falta deles. Cara, que benefício, assim, a PNL pode trazer ou traz para quem está nesse contexto educacional aí? Um dos criadores da PNL, né, o Richard Bandler, Uhum. na década de 70, ele foi convidado por uma junta de psicólogos, né, de médicos, psiquiatras também, para falar sobre isso, sobre qual que é a importância da PNL, o que a PNL tinha para contribuir no meio deles, né, no meio do desenvolvimento humano, dos psicólogos até. E ele falou, resumiu tudo em uma palavra. Ele disse flexibilidade. Flexibilidade? Flexibilidade. E foi embora. Aham. De, segundo a lenda. E foi embora, deixou todo mundo lá. Mas para dizer o seguinte, eu até colocaria uma palavra sinônima, que seria enfrentamento. Como você Ah, legal. enfrentar situações. Por exemplo, o PNL não é sobre como você ter a vida que você quer, etc., mas como você vai lidar com a vida que você tem também, né? E com as situações que você tem. Quer dizer, a gente vive num sistema e não dá para a gente achar que num passe de mágica nós vamos mudar tudo e achar que tudo vai ser as mil maravilhas. Então, como é que a gente vai fazer para lidar com o que nós temos hoje? Com as coisas que a gente não pode mudar, né? E aí que entra a PNL. A PNL é muito sobre não o que acontece com você, mas o que acontece em você ou dentro de você e como que você enfrenta isso. É uma educação emocional, é uma Aham. educação mental, é uma educação comportamental. Até a programação neurolinguística ela trabalha esses três aspectos: a programação, né, o neuro, que é o comportamento, e a linguística, que vem a ser a nossa linguagem que expressa as emoções. Então, é uma educação nesses três níveis. E eu acho que assim, isso ajuda pais, isso ajuda professores, isso ajuda alunos. Por exemplo, a gente está vivendo nesse momento agora do isolamento e o que acontece com isso? Muita coisa está sendo repensada, como, por exemplo, a questão da própria educação.
A gente sabe que eu estava lendo um desses tantos artigos que a turma tá postando aí, né, nesses momentos aí, Sim. né, de informações e tudo mais, coisas que vão mudar, né? Vai ser repensado muito a questão do espaço físico, com certeza, a questão do home office vai aumentar muito, como já está aumentando, por exemplo, eu estou trabalhando uma parte dentro de casa, Eu também. assim como a maioria das pessoas, isso. E isso vai mudar um pouco a mentalidade de muitas empresas sobre jornada de trabalho, sobre a métrica de produção, como é que as pessoas vão medir a produção disso. Isso vai mudar também a importância de estar presente nos locais. Por exemplo, uma criança que, de repente, um jovem, uma criança começa a aprender EAD. O EAD vai bombar a partir disso, né? Sim. O isolamento, não falo do vírus, né? Mas o isolamento social se tornou um acelerador de futuro no sentido do EAD se tornar mais importante ainda, né? A turma está indo bastante nesse tempo agora. E o que acontece? Acontece que vai ser repensada a questão do espaço físico. Por exemplo, por que uma criança, um jovem, deveria estar na escola se, por exemplo, a gente conseguir, através do EAD, levar o conhecimento e avaliar o indivíduo, o aluno, através do EAD também. Eu vejo que aí vai entrar a questão da convivência. Sim. Da escola ser um local não só de educar em termos de matérias, de conteúdo, mas também de educação social, de convivência uns com os outros, que fica muitas vezes em segundo plano, mas acontece muito. E às vezes a gente ignora um pouco essa questão, não falo a gente no sentido geral, como sociedade, né? A gente ignora um pouco essa questão da educação social ali dentro da escola, né, do convívio e tudo, que é onde acontecem os bullying, é onde acontece uma série de abusos, né, dentro dos relacionamentos professor com professor, aluno com professor, aluno com aluno, enfim, várias situações, porque um dos focos que eu acho que a gente pode agora começar a focar é sobre isso, é sobre como é que a gente convive uns com os outros no espaço físico presente. E aí eu acho que a PNL vai ajudar muito nisso. Legal, legal. O que eu trabalhei em escola, não como psicólogo, né? Não era psicólogo ainda. Na verdade, eu fiquei dentro de escola, assim, trabalhando em escola, durante 4 anos e meio, aqui na minha cidade mesmo, quanto um inspetor de alunos. Então, eu lidei nesse contexto durante bastante tempo. E depois de formado, eu atuei em colégio particular como psicólogo. Uma coisa que eu percebia muito nos colégios, não só, porque hoje ainda tenho muito contato no meu trabalho diário com alunos, com professores de colégio público, né? Onde eu trabalho, em Tabuleiro e tal, e em outros lugares também. É muito parecido, apesar de cada escola, cada colégio ter ali a sua singularidade, a sua, vamos dizer assim, aquela subjetividade daquele contexto, né? Na essência, na base, é muito semelhante. E aí uma das coisas que eu sempre fiquei muito encucado é com a saúde como um todo dos professores, né? Eu me lembro de estar lidando assim, com professores antigos que estavam mentalmente adoecidos, né? Professores que já estavam no contexto escolar, dando aula, às vezes 3 turnos, manhã, tarde, noite, extremamente sobrecarregados e já adoecidos na mente e no corpo, quando não nos seus relacionamentos em casa. Puxa. Mas o que me assustava, Cristiano, era lidar com professores recém-formados, recém-graduados, começando uma carreira, uma trajetória, começando mesmo, 2 anos, sabe assim, início de carreira, e já com uma postura de reclamação, de insatisfação, de lamúria, sabe? Muito grande, como se já tivesse muitos anos ali naquele contexto. Isso sempre me assustou muito. Tem um primo meu que é da área da educação e ele falava que a vida útil do professor é de 10 anos, sabe assim? A tendência é que o professor ia adoecendo rapidamente.
Porque o sistema não está preparado para vamos dizer assim, uma sustentabilidade do ser humano. Tanto do Exatamente. professor, quanto a do próprio aluno também, né? Sim, Então, assim, isso está ficando cada vez mais defasado. Então, gera um estresse para quem vai trabalhar, gera um estresse para quem está lá para aprender, que no caso claro. são as crianças, os alunos. Enfim, realmente a gente precisa repensar nessa questão mais do desenvolvimento humano dentro da situação. Tem duas coisas, sabe, Rodrigo, que é muito legal na PNL que eu aprendi, que é o seguinte, é separar conteúdo de estrutura. Então, por Aham. exemplo, a gente tem um conteúdo na vida e também a gente tem a estrutura. O conteúdo são as matérias, é o que você tem que fazer. Agora, Sim. a estrutura é o como, como se fosse o recipiente aí da história toda. Essa parte estrutural que é onde deve entrar toda a questão do desenvolvimento humano. E aí a gente pode estar falando que o sistema precisa disso, mas cada pessoa, como ser humano ali dentro desse sistema, pode também trazer isso para dentro do sistema. Como, por Legal. exemplo, o professor aprendendo essas ferramentas do desenvolvimento humano, da programação neurolinguística, Show. pode trazer isso para dentro do seu sistema, para dentro do seu ensino de aprendizagem. Ah, mas eu não vou ter apoio, eu não vou ter recurso. Às vezes a PNL tem uma coisa muito legal que a gente fala, que é todos os recursos que a gente precisa estão dentro de nós, estão aí conosco mesmo. Então, assim, começa pela gente, começa por nós mesmos, começa pela forma como a gente vai levar a situação. Eu vejo que isso, a PNL contribui bastante como uma ferramenta para ajudar a sair dessa vida útil curta, que você falou dos professores, ajudar os que estão começando a começarem bem e ajudar os alunos também a aprender melhor. Eu Sim. vejo que aprender a ensinar de uma maneira produtiva ou eficaz nos ensina a aprender também. Então, Aham. então, isso é Sim. uma coisa muito legal da programação neurolinguística. A gente aprender a ensinar de uma forma produtiva nos ensina a aprender também de uma forma produtiva. Aham. É uma coisa E que seja vai se produtivo. retroalimentando. Hein? É uma coisa que vai se retroalimentando, né? Tipo, à medida que eu aprendo a ensinar melhor, eu esqueci o nome do cara, Richard Feynman. Ele é um dos caras da aprendizagem acelerada. E é um físico da aprendizagem acelerada. E ele trabalha justamente a aprendizagem acelerada em 4 passos, que é justamente você aprender as coisas ensinando as coisas para as pessoas. Por exemplo, isso que a gente está fazendo aqui agora é uma dinâmica fantástica para a gente aprender, que é ensinando também as pessoas. Espetacular. Eu vejo que na PNL, eu vejo que no sistema educacional, a PNL pode se encaixar nisso. Quando você ensina para as pessoas, aliás, esse é um dos meus segredos, tá? Eu gosto de ensinar PNL porque eu aprendo muito com isso. Legal, legal. Mas quando você transmite isso para as pessoas, você também aprende. Eu vejo que no futuro vai ser necessário ter uma matéria tipo a PNL. Quando eu falo da PNL, é uma educação emocional. Claro. Talvez vai ter um nome mais bonito, como inteligência emocional, etc. e tal. O Daniel Goleman, que tornou o conceito de inteligência emocional bem conhecido, né, fez um livro grossão assim, sobre o assunto. Mas se Aham. você ler o livro, você vai entender bastante do assunto, mas não vai ter o como. E aí, como é que faz isso? Como é Exatamente. que faz essa coisa da inteligência emocional? Eu vejo que a PNL tem o como. Ela te Aham. ensina o passo a passo das coisas. PNL é modelagem, é sobre educação. É sobre como eu faço as coisas darem certo, seja elas o que for. Entendeu? Então, a modelagem da PNL é justamente essa questão de educar as pessoas para darem certo. Muito legal isso, né? Isso que você falou agora, né? De a PNL é para ensinar as pessoas a fazer dar certo. É isso que você falou? Para dar certo. Como é que as coisas funcionam? Tem um cara da Aham. PNL que ele fala o seguinte, eu até fugiu agora o nome dele, mas enfim, vamos lá. O cara, ele fala mais ou menos assim,
PNL é tudo que dá certo, tudo que funciona. O que não funciona não é PNL. Essa definição é muito boa. É muito bom, muito conveniente, né? Mas é porque ele fala justamente disso. Ele fala que a PNL ela modela a excelência humana, né? E quando eu falo excelência humana, eu não estou sendo moralista no sentido de isso aqui é bom, isso aqui é ruim, não. Por exemplo, eu atendi uma vez um rapaz que ele tinha dificuldade de acordar cedo. Então, não sei se você lembra desse caso, quando você estava lá numa das nossas formações. Então, eu perguntei para ele, como PNLista, a gente não chega entrando nessa questão de julgamento certo, errado, a gente tem um treinamento para ser curioso. E eu perguntei para ele, legal, como é que você faz isso? Como é que você faz essa coisa de ficar dormindo até tarde? E ele assustou, porque ele falou, pô, eu vim aqui para você me tirar disso, você quer saber como eu faço isso? E aí eu perguntei para ele, como é que você faz? E eu fui explorando isso dele, porque é isso que a gente treina na PNL, como é que a gente explora uma ação bem feita. E eu falei, então você faz muito bem feito a questão de dormir até tarde, né? E aí ele foi me explicando passo a passo e ele me deu um verdadeiro manual. Aliás, se alguém quiser aprender como dorme até tarde, esse cara sabe mesmo, sabe? Cara, eu tô precisando dessa, viu? Tem gente que precisa, olha só. Não existe uma habilidade que seja defeituosa. Toda habilidade, ela é uma eficiência, né? Todo comportamento, para a PNL, ele é uma eficiência. Tipo assim, claro. A pessoa está sabendo fazer, não é uma questão assim de deficiência, é uma eficiência, todo comportamento para a programação da linguística. Então, quando ele me explicou como ele fazia para dormir até tarde, eu perguntei para ele, e tem alguma coisa que pode dar errado, se eu seguir tudo que você me ensinou agora, eu vou dormir até tarde igual você? Ele pensou bem e falou assim, bom, se você não fizer tal coisa, ou se você deixar de fazer tal coisa, aí você não consegue dormir até tarde. Nisso que ele acabou de falar, ele parou e deu um clique. Ele falou assim, então é assim que eu faço. E ele descobriu como não fazer o comportamento que ele fazia tão bem, que é dormir até tarde. Na PNL, a gente modela as excelências humanas, seja elas quais forem, né? E eu vejo que isso é uma coisa muito poderosa para a educação. A gente começou a vida assim, modelando as pessoas. Sim. A gente modela os nossos pais, e eles são nossos grandes educadores mesmo, porque, na verdade, educadores eu falo no sentido mais amplo da coisa, não no sentido de que eles falam coisas certas para nós, mas a gente educa os filhos, educa as pessoas, educa os jovens, as crianças pelo exemplo. Sim. E essa é a síntese da modelagem, né? Aquilo que eles veem é o que eles aprendem muito mais do que aquilo que eles ouvem, né? Sim. E a PNL explora bastante isso, a modelagem. Ô, Cristiano, interessante você falar isso, e no que você vai falando, eu vou pensando aqui, e uma das coisas que você falou foi sobre a questão do sistema, né? E aí você colocou algo que eu achei interessantíssimo, que é muito real isso, é que toda pessoa traz dentro de si as capacidades dela ser bem-sucedida, dela se superar, enfim, dela se destacar, fazer diferente do que os outros fazem. Sim, sim. Nesse contexto educacional, falando mais aí do público, a gente falou um pouco disso, eu não sei se a gente pode dizer que o sistema ele é adoecedor, mas muitas pessoas adoecem naquele meio, né? Principalmente não só, mas principalmente professores. Cara, eu acho, né? Aí é um achismo, mas pelo que eu estou vendo não é só um achismo puro. Mas eu imagino, as famílias não vão mudar as estruturas dela por enquanto, né? A sociedade não vai mudar por enquanto para facilitar para o professor, para a escola. O sistema educacional, por enquanto, por mais que vá mudar, ainda não mudou, né? Ele continua do mesmo jeito por enquanto. A pergunta que eu vejo que é a essência do nosso bate-papo aqui hoje, da nossa conversa hoje.
que a pessoa, que o professor que está lá no meio daquela fogueira toda, 30 alunos dentro de uma sala de aula, cada um com uma história, o cara tampa giz para todo lado, coloca lata de lixo no ventilador e bota para rodar, xinga Eita. o professor, né? O professor recebe pouco, enfim, o cara que está lá no meio, aquilo que você falou no início, a questão é como eu lido com o que me acontece, né? É. O que você fala para esse professor que está lá no meio que parece que a qualquer momento ele vai estourar, cara? Porque É. as coisas externas a ele não vão mudar, provavelmente não vão mudar. Como é que ele Aham. entende a realidade? Você falou de enfrentamento, flexibilidade. Então, Me dê. primeira Ah, coisa, Rodrigo, é despertar. oi? Despertar. O que quer Despertar. dizer? Eu estou sendo um pouco filosófico falando assim, mas deixa eu ir para a prática disso. Tá. Nós estamos vivendo coisas que são frutos das nossas escolhas. E a gente continua a viver essas coisas também pelas nossas escolhas. Percebe isso? Por exemplo, eu quando eu vou dar palestras em empresas, Semana do CIPAT. Estou indo para Aham. um outro contexto, mas vou chegar na resposta do que você falou aí. Ok. Semana do CIPAT. Aí você chega lá para dar palestra, um monte de funcionário que não queria estar lá na É isso palestra. aí. Um monte. Exatamente. Punhados. E a primeira coisa que eu faço para quebrar o gelo é parabenizá-los por terem escolhido estar ali naquela palestra. Por quê? Porque, assim, na verdade, tudo é fruto de uma escolha. Se eles não Uhum. quisessem estar ali, eles poderiam ir para o RH e pedir demissão e ir para casa. Aí alguém vai me dizer o seguinte: ah, mas se eu não posso fazer isso, porque eu tenho contas para pagar. Então você está escolhendo ser honrado com as suas contas. E Uhum. você está escolhendo ser honrado com as suas contas dessa forma que você está fazendo. Tá entendendo? Perfeito. A gente cria, né, uma ideia dentro da nossa cabeça, coisa toda começa dentro de nós, de que a gente não teve escolha ou a gente não tem escolha para as coisas que a gente está escolhendo fazer. A gente Aham. tem que viver. Entendeu? Então, na verdade, a primeira coisa que eu chamo de despertar é isso, a pessoa entender que ela escolheu de alguma maneira estar ali. Ela escolheu estar ali. Não é só a questão da condição social, ela pode continuar insistindo a falar comigo que é, mas outras pessoas no lugar dela tomaram outras decisões, talvez, que, claro, são piores, ou podem Claro. ser até piores também do que a dela, e que a dela é fruto dela mesma, ela mesma Sim. escolhendo estar ali. É a primeira coisa. Então ela escolheu estar ali naquele momento. Se ela escolheu, ela precisa agora, a segunda coisa é se lembrar do porquê ela está ali e dos grandes motivos dela estar ali. E a terceira coisa é estar ali presente. Por exemplo, nesse momento que está todo mundo ali, né, as crianças estão lá no ventilador, igual você falou, nessa imagem eu achei muito legal. A gente fez muito isso. Eu achei muito divertida a imagem. Eu achei Aham. muito legal a imagem. Você tem várias posturas. Então, eu estou falando sobre escolhas. Por exemplo, nós estamos vivendo um isolamento social não porque não tem jeito. A gente tem outras opções. Por exemplo, não viver o isolamento social. Até algumas autoridades deram essa opção. Então, Aham. assim, mas a gente está escolhendo. Por quê? Porque a gente está vendo que essa postura nossa vai ser a melhor postura para enfrentar ou para prevenir uma situação. Aham. Tá entendendo? Então, o que eu estou querendo dizer, resumindo, é a gente sair da condição de vítima. Legal. Despertar, Muito bom. sabe? Sai desse vitimismo. Ah, eu sou professor, eu tenho que enfrentar os alunos. Ah, isso e aquilo. Não, não. Você não é uma vítima da situação. Você não está sendo controlado pela situação. Você Ah, precisa despertar, lembrar que você está no controle da situação. E que tudo que está acontecendo ali é seu. aham. E aí você começa, então, a se lembrar do porquê você está ali. Você pode falar Uhum. assim, foram escolhas ruins que eu fiz no passado, etc. E agora me levaram para isso. Minha mãe falou para estudar medicina e eu não quis. Uhum.
Mas tudo bem, você pode até julgar, se julgar mal pelas escolhas suas do passado, mas as suas escolhas do presente estão contando ali naquele momento também, tá certo? E você precisa se dar conta disso. Você precisa se lembrar. E outra coisa, sobre o julgamento das suas escolhas do passado, você fez as melhores escolhas que você podia, que você queria. Pronto. Na época você pensou que era a melhor coisa. E sabe de uma coisa? Em parte é ainda a melhor coisa. Uhum. Então você tem que ir lá e se lembrar de tudo isso. Sim. E trazer isso de volta para você. E a terceira coisa é estar presente, é enfrentar as coisas. Porque você não tem como enfrentar coisas que estão acontecendo agora estando no passado. Ou no futuro, lá, não sei aonde. Você precisa estar no aqui e agora. Então, essas três coisas, despertar, lembrar e estar presente, eu vejo que é meio filosófico falar assim, mas por trás dessas palavras tem a ideia de que você tem o controle da situação, você não é vítima da situação. Então, tá tudo ali, né? Estão os meninos ali em cima do ventilador, tá a zarra toda, tá tudo acontecendo e, uau, e você está no controle de tudo. Pense assim, enquadre a situação assim. E se você está no controle de tudo, o que você vai fazer? E aí, então, você toma a decisão. Sim. E aí, eu penso que é muito interessante, quando você fala do vitimismo, é muito importante a gente, acho que, falar isso muitas vezes, né? E chamar as pessoas para reflexão, ter roda de conversas, né? Agora nós não estamos podendo, né? Mas eu vejo que a gente precisa conversar sobre essa questão não de estar como vítima, mas de se colocar nesse papel de vítima, né? E aí eu acho interessante lembrar, eu fico imaginando que a gente vai falando aqui, ou em outros lugares, e as pessoas que nos ouvem vão pensando assim, esses caras tão doidos, esses caras são malucos, pessoas se descabelando, por quê? Porque fala-se pouco nisso, pelo menos eu ouço pouco nos ambientes que eu estou, e geralmente a postura mais comum de se encontrar, não vou dizer nem natural, mas a mais comum de se encontrar é essa postura de fizeram isso comigo, olha o que ele fez, olha o quanto eu ganho, olha. E aí eu vejo que isso gera uma carga negativa, não só para a pessoa, mas para o contexto, para o ambiente que ele está. E esse trem contamina os outros, né? Sim, contamina. Esse negócio, como o pessoal falava de cachumba antigamente, né? Isso pega, né? Então, esse negócio desse vitimismo, isso pega nos outros. Isso é pior do que esse dia que está aí agora. É muito pior. É muito pior, é muito pior. Né? Agora, eu vejo também, Cristiano, que essa postura de vitimismo, ela acaba trazendo ganhos secundários, né? Deixa olha como eu sou coitado. Né? Claro. Olha, a pessoa está numa situação confortável, porque já que ela é vítima, ela não está nas mãos dela a responsabilidade dela sair daquele lugar, né? Claro, a gente volta na infância. A gente volta à infância. O ganho secundário é esse, a gente volta na infância, a gente volta na época que a gente não era responsável por nada. Né? Mas isso é mentira, a gente é responsável, é onde eu falo, despertar. Desperta porque a vida real é essa, você é um adulto, você está no controle da situação, a situação está aí com você, tá? E o fato de você querer ir para um mundo de que você é a vítima e de que você não tem controle sobre sobre nada que acontece aí com você e tudo, é uma ilusão, né? É o ganho secundário que você falou aí. Você sabe muito melhor do que eu, porque você é um profissional fantástico aí da área, né, de humanas, psicólogo, né, trabalha, está atuando também na área do coach, né? Um coach autêntico, né? Esse fake coach aí, esse fake coach guru, né? Que a galera ri, e eu rio também com isso, porque é o seguinte, essa coisa de ser guru dos outros, de ter a resposta para tudo, isso é balela. Outro dia eu estava escutando um cara no YouTube, e o cara falando sobre isolamento social, e ele falando assim, eu não sinto solidão, eu sou isso, eu sou aquilo. O cara, eu vou falar igual aquele meme, né? O cara é o bichão mesmo.
pensei que... Cara, é um robô, né? Bom mesmo. Eu falei assim, eu sinto solidão, eu sinto todas as coisas, mas a questão não é o que você sente, né? Eu sinto tristeza, eu sinto às vezes pânico, eu sinto desespero, igual qualquer ser humano. Os E tá bem, psicólogos, e tudo bem. os psicólogos também, qualquer pessoa sente essas coisas. A questão é o que você vai fazer com essas coisas. Isso aí. Você vai lidar com tudo isso. Aham. A ansiedade não é ansiedade, é o que você faz com ela. O problema, o problema das situações não são as situações em si, mas o que você vai fazer com essas situações. Aham. Então, assim, ninguém está pregando aqui querer ser perfeito, né? E às vezes esses fake coach pregam muito essas perfeições, né? Essas pílulas de limonada e tudo. Isso que eu estou falando, isso é da PNL, mas isso também é muito antigo. Isso vem da filosofia estoica, entendeu? Vem de muita coisa aí antiga que fala sobre a forma como você precisa programar a sua mente. Aham. Então, assim, eu gosto muito assim de pensar assim nesse desenvolvimento nosso, em que a gente está no controle da situação, Rodrigo. Não o sistema, não ser vítima do sistema. Sim. E aí, cara, eu insisto um pouco mais ainda nessa ideia, né, de... Porque nós somos tentados, né, a pensar, e eu tô falando, cara, de cadeira, assim, por conhecer mesmo, meio na prática ali, Eu também. e, Eu né, também. e não é julgamento, não, mas a Letícia, minha esposa, é professora também, né, ela convive em outros ambientes de escolas, assim, que ela vivencia também, né, Uhum. infelizmente, né, os professores que estão acompanhando aí podem falar, talvez você seja uma exceção. E tomara que seja. E se não for, você pode ser. Né? Mas as pessoas estão, assim, na sua estima, no valor próprio, estão muito. Uhum. Né? Não é uma doença de depressão, é também. Não é um transtorno de ansiedade, também tem muito. Mas isso tem na Uhum. sociedade toda, não é só na escola. Mas muito adoecida na personalidade, cara, assim, emocionalmente falando, né? É. E, e aí a tentação é permanecer nisso. Uhum. Eu acho que um dos nossos objetivos aqui é dar uma cutucada, assim, uma provocada, né? Para que a pessoa, Sim. para quem estiver nos ouvindo, fale, pô, peraí, quer dizer que eu estou no controle? Sim, você está. Não é que você pode estar, você está no controle. É. Eu acho muito interessante o conceito de autorresponsabilidade, né? Que Uhum. consciente ou inconscientemente eu sou responsável por aquilo que acontece comigo. Né? Então, assim, e isso dá a ideia de que, pô, se eu tô nessa agora, se eu estou assim agora, se eu me coloquei aqui, quer dizer que eu posso sair dessa. Uhum. Mesmo que fisicamente eu tenha que permanecer no mesmo lugar. Isso aí. É um salto, eu vejo um salto psi, e eu acho que isso é importante, né, Cristiano? Muito, muito importante, Rodrigo. Assim, disso tudo que você está falando, enquanto você estava falando, eu estava pensando também, é, é, justamente assim, às vezes parece que a gente está falando de uma coisa assim, de um idealismo. Eu estava pensando num grupinho de professoras, um grupinho que eu falo porque era um grupo de poucas Pequeno. pessoas, né? Aham. Pequeno de professoras, que eu fui dar uma palestra lá ano passado. E uma amiga me pediu, ela estava lá no meio desse grupo, e eu fui dessa parte, um lugar muito longe mesmo, e um grupo muito simples de pessoas, né? Aham. Mas o que eu falei com elas foi a mesma coisa. E Aham. não falei nada fora do alcance delas. Eu não falei nada que as pessoas tinham que ser mais intelectuais, tinham que Aham. ter assim, uma cabeça mais, assim, entre aspas, aberta para saber tudo isso. Elas só precisavam se colocar à disposição para viver isso. Entendeu? Uhum. É o que eu falei no início, que a PNL sempre fala. A gente tem todos os recursos dentro de nós para enfrentar a situação. Muito E o bom. que é legal também da PNL, outro princípio da PNL, é que o mapa não é o território. O Ah, mapa, que é a nossa percepção das coisas, ela não é o território, ou seja, ela não é a situação. Por exemplo, o mapa do Brasil,
A gente vê muito o mapa do Brasil nas salas de aula, né? Ele não é o Brasil. Aham. Ele Ele é é o só quê? uma, Ele é o mapa. Aham. só a representação do Brasil. Então, o que a gente tem aí de percepção das coisas não é a realidade, é só a percepção da realidade. Eu sei que isso parece meio maluco, meio Matrix, né? Aquela coisa ali do filme, né? Mas a verdade é essa, a gente não lida diretamente com as coisas como elas são. Né? A gente lida com as coisas como nós somos. Tem a ver com a nossa personalidade, tem a ver com o nosso jeito de ser. Então, tem pessoas que são muito práticas, têm uma personalidade prática, uma personalidade de fazer acontecer. Aqui eu já estou entrando um pouquinho na minha outra área, que é o Enneagrama. Tem pessoas que são mais, assim, agitadas, fazendo acontecer. Essas pessoas, elas não têm problema em saber que elas estão no controle. Aham. O problema delas é querer controlar tudo em volta delas. Aham. Precisam perceber o outro lado da moeda, que é o que a gente está falando aí. Você falou, tudo que nos acontece, consciente ou inconscientemente, a questão da autorresponsabilidade, eu concordo, sabe, Rodrigo? Agora, tem coisas que estão fora do nosso controle. Claro. Por exemplo, essa pandemia. Não tem jeito. Eu não pedi isso. Eu não pedi isso. Exatamente. Eu não pedi isso. Mas tem que lidar com isso. Tá certo? Então, tem coisas que estão fora do nosso controle, sim. Mas Sim. o que está no nosso controle, que é a forma como a gente lida com as coisas, isso aí é o que a gente realmente precisa se autorresponsabilizar, sabe? Claro. Uhum. Tem aquelas que querem controlar até coisas fora dela. Tem pessoas que não conseguem, ou melhor, se esvaziam até da responsabilidade sobre si mesmas. É o outro lado da história. Tem pessoas que teorizam muito, mas não vão para a prática. E tem Aham. pessoas, vamos dizer assim, sabem do que tem que fazer, mas ficam com medo de colocar o pé para fora e ousar fazer. Né? Uhum. Todos esses perfis que eu falei aqui agora, né, isso é do ser humano, podem se adaptar ao que a gente está falando aqui, ou seja, não é uma coisa para pouco, dizendo, sabe, Rodrigo? Qualquer professor, qualquer pessoa que queira realmente enfrentar a situação de uma maneira assim positiva, pode. Isso, Aham. na PNL a gente conscientiza as pessoas. Aham. Legal. E interessante você fazer essa ponderação de que tem coisas que estão fora do nosso controle. Eu penso que a grande maioria das coisas estão fora do nosso controle. E que eu acho que, como estão fora, algumas coisas não são para a gente controlar mesmo. Né? Eu vejo que a ideia de estar no controle é o que a gente pode fazer com a gente. Né? Aquilo que a psicologia cognitiva traz. Se eu não me engano, foi o Sartre que falou, não importa o que fizeram comigo, mas importa o que eu faço com o que fizeram comigo. Né? Eu acho que esse controle, o mínimo, e eu acho que assim, pensa assim, não é buscar um controle total de si também, porque o que eu vejo, Cristiano? Eu lido com muitas pessoas que querem ter um controle que não é possível ter, e com isso, cara, ficam mais ansiosas. Né? Elas não conseguem, se sentem fracassadas porque não conseguiram. Então, tem coisas que não são para ser controladas mesmo. Mas aquilo que pode. Que depende, eu vejo assim, o que depende de você? O que você pode? Então faça. O que Agora, não pode. eu acho que, assim, dentro dessa conversa nossa, eu acho que a gente tem que entrar naquela parte que muitos professores estão esperando. Como é que eu. Tá, eu não posso controlar tudo, mas e o aluno? Como é que eu faço para controlar ele? Uhum. Eu vejo assim. Enjaular ele, né? Tem gente que quer enjaular o cara, assim. Alguns precisam, tá? Nossa. Como é que eu controlo o aluno? Então, assim, a ideia da PNL não é controlar as pessoas, mas influenciá-las. Como é que você se torna um influenciador poderoso das pessoas? Isso Hoje é em dia legal, tá hein? aí os influenciadores digitais. Vamos entrar nessa vibe que eu acho que a galera quer saber muito Isso como é aí. que a gente vai fazer para lidar com o aluno. Isso Na PNL aí. tem algumas ferramentas, sabe, Rodrigo, que você Uhum. conhece bem aí, a gente já trabalhou junto, você também já desenvolveu elas aí nos cursos com a gente. Uma delas é o rapport. Uhum. A palavrinha rapport quer dizer
conexão com as pessoas, é criar conexão. Às vezes a gente se comunica muito, mas a gente se conecta muito pouco. Eu não estou falando da conexão de rede, eu estou falando da conexão de ideias, a conexão mental, emocional, tá certo? Por exemplo, uma das coisas que faz as pessoas se conectarem emocionalmente é o fato delas rirem juntas. Não. Tá? Por exemplo, a gente rindo aqui, a gente se conecta. Sim. Outra coisa linguisticamente, quando as pessoas começam a repetir palavras, quando elas começam a repetir a forma como elas falam, a gente está percebendo que elas estão conectadas e que uma está influenciando a outra. Então, assim, uma das coisas fundamentais, se você quer influenciar as pessoas, não é questão de ter controle, mas de ser uma liderança para elas, que eu vejo que é isso que o professor precisa ser dentro de sala de aula, um líder, uma liderança, uma pessoa que inspira os outros. Então está tendo aquela pandemia de novo aí dentro da sala de aula. O moleque ainda continua lá no ventilador, por exemplo. Mas se você é aquela pessoa que é uma influenciadora, que tem um poder de influência, você não precisa usar de coação, de medo, de autoridade, senão vou fazer isso ou aquilo. Você pode até usar um recurso dentro, estou dizendo que você não pode, mas o que eu estou dizendo para você é que você tem condições de usar outros recursos, como esse, se tornar uma liderança, alguém que se conecta com os seus alunos, né? E enganja eles na aula de maneira que o menino desça sozinho por ele mesmo lá do ventilador e queira escutar você. Existem muitas coisas que a gente aprende na PNL, a galera deve estar pensando assim, quais são, como é que são, né? O que são essas coisas? Mas uma delas é essa do rapport. Tem uma frase que eu gosto muito, quem é meu aluno de PNL já escutou ela muito nos meus cursos, que é: as pessoas não se importam com o que você sabe, até que elas saibam o quanto você se importa. Uhum. Uma das coisas fundamentais. Eu sei que a vida está difícil, eu sei que se você veio de casa com N problemas, com N situações, mas na hora que você entra dentro de sala de aula, esteja ali presente no aqui e agora e seja a sua melhor versão para aquelas pessoas, para aqueles alunos. E se importe com eles. Essa é a primeira coisa. É uma questão se você quer influenciar as pessoas, se importe com elas. Mas se importe para valer. As pessoas sempre ficam de quem é fake. Quem está ali fingindo que está se importando, mas não está. Se importe de verdade. E é impressionante o poder disso, como isso traz uma resposta contrária para você. Contrária que eu falo assim, vem ao encontro seu no sentido de você ter uma resposta sobre isso também. Você realmente sentir a conexão das outras pessoas. Cristiane, eu já fiz isso e não me conectei. Faça até conseguir. Até a mensagem chegar, de alguma forma, a mensagem precisa chegar na mente dos alunos que eu me importo com você. E isso vai fazer toda a diferença para ele se importar com o que você quer transmitir para ele. Isso é uma das coisas que a gente trabalha na PNL. Claro que não é a única, mas é uma das. Legal, muito bom, cara. Agora, assim, uma pessoa talvez que pense assim, cara, mas eu tento me importar e eu não consigo. O que ela pode fazer, Cristiano, aí, usando a PNL? Né? Porque às vezes a pessoa até tenta. Eu tento, mas o cara é uma desgraça, eu não consigo, sabe? Essas coisas assim, eu não aguento o menino, como é que eu vou me importar com ele? O que ela pode fazer, então, para se importar? Olha só, eu desenvolvi um PDF que eu até mandei para você, né? Isso. E nesse PDF tem lá os 7 pecados e virtudes que a gente pode olhar dentro da educação. O primeiro pecado que a gente comete é confundir pessoa com comportamento. Top. Isso a gente faz muito, mas muito mesmo, em qualquer lugar. A gente ouve uma pessoa falar alguma coisa e a gente fala assim, esse cara não vale nada, esse cara não presta, essa pessoa ela é isso, ela é aquilo. E a gente está falando dessa pessoa porque a gente não gostou de algo que ela fez ou de algo que ela falou. Mas ela é um ser humano. Um dia a mãe dessa pessoa pegou no colo o bebê, entendeu? E acalentou ele ou ela.
é um ser humano. Então, separar comportamento de pessoa é fundamental para isso. Então, assim, eu não gostei do que você fez, eu não gostei do que você falou. Agora, eu preciso manter comigo a questão de gostar do ser humano. Senão, eu não gosto de mim. Também sou ser humano. Também tenho Claro. falha, também tenho erro, também tenho defeitos. Então, quer dizer, separar pessoa de comportamento é uma das coisas fundamentais para você trabalhar isso. Trabalhar a correção. Então, ninguém gosta de... Então, respondendo a sua pergunta, uma coisa que é muito forte na psicologia, empatia. Né? Ninguém gosta de ser corrigido publicamente, ninguém gosta de ser punido publicamente, né? E às vezes a gente faz isso com os outros, mas não gostaria que fizesse conosco. Isso aí. Então, é valorizar o ser humano e separar o comportamento dele da pessoa dele é fundamental. Se a gente fizesse isso na política, se a gente fizesse isso dentro de casa, Claro. se a gente fizesse isso com as pessoas, talvez a gente melhoraria um pouco sobre os nossos relacionamentos. E, rapaz, eu penso que a gente melhoraria bastante, tá? Eu Penso que também a acho. gente melhoraria bastante, porque são duas coisas diferentes, né? É aquilo que você falou, a pessoa não é o comportamento dela. São Sim. duas coisas diferentes, assim. E isso eu acho muito legal. Quando a gente começa a ter essa percepção, muitas coisas podem mudar de fato. Ô, Uhum. Cristiano, eu acho que o nosso tempo, aqui no meu É. relógio, já está faltando 1 minuto e meio, 2 minutos para acabar o nosso tempo. O Instagram barra a gente com 1 hora. Tá. Você tem 1 minuto e meio aí. Uhum. Olha só, se alguém quiser o PDF, né? Me manda aí mensagem aí no inbox, eu mando com todo prazer. Eu passei para você também, né, Rodrigo? Isso, A galera isso. pode procurar. E assim, foi um papo bem informal, né? Eu não Claro. Aliás, tem um PDF programado, mas a gente não seguiu quase nada disso, né? A gente saiu conversando aí. Espero que tenha sido válido para a turma toda. Aham, claro. Te agradeço muito, tá? Tenho certeza, assim, que foi muito válido, sim. Você sempre enriquece muito, né? Poxa, Sempre enriquece. Os cursos são muito ricos, né? Mas, assim, mesmo num bate-papo informal, seja aqui, seja em um outro lugar que a gente se encontre, você sempre enriquece muito. Te agradeço mesmo de coração. Muito obrigado. obrigado. Valeu e olha só, estamos juntos, o que precisar. O prazer foi todo meu. Gratidão imensa aí por tudo. Quero te trazer aqui em Coronel, ver se passando esse pessoal liberando a gente pra gente se socializar melhor aí. Te trazer em Coronel aqui, quem sabe? No futuro estaremos juntos. Tem muita coisa boa aí pela frente. Isso aí. Tá Valeu. certo. Obrigado aí todo mundo. Estou lendo as mensagens aqui. Obrigado, Michele, Ana Elisa, Mauri, a turma toda da PNL. Valeu Isso. mesmo. E estamos juntos, viu? Até a A próxima. Deliane aí, ó, que fez um movimento com a galera aí, ela é secretária de Educação aqui de Coronel. Tá? Ah, sim. Obrigado, Deliane, pela divulgação, pela movimentação. Obrigado Valeu mesmo. todo mundo aí, ó. Tá Obrigadão aí. vendo? Apoio e espero ter ajudado vocês, a turma toda da educação aí. Tá bom? Isso aí. Rodrigo, um Com abração, Deus. cara. Com Tchau, Deus valeu. também. Falou, pessoal. Abração, muito obrigado, viu? Até mais. Tchau.